vamos falar hoje desse livro aqui, ó. Ele tem um título de urgência. E a primeira lição que nós vamos falar, que ela chama-se Atitudes de Urgência. Então, nesse momento, a gente vai iniciar o nosso estudo. A gente convida a todos para a gente fazer a nossa reflexão, onde nós desejamos destacar aqui a importância da sintonia com Jesus, para de imediato nós estabelecermos também a nossa própria tranquilidade. Esse livro aqui, ele expõe para nós lembretes e medidas que nos auxiliem na preservação do melhor para nós mesmos. Aqui nós estamos falando de relacionamento. Relacionamento é um com os outros. São mensagens simples, mas de muita importância. Mensagem essa trazida pelo nosso irmão Emmanuel, psicografia do nosso amado Chico Xavier. Atitudes de urgência. Sabemos que no plano físico nós defrontamos a cada passo o imperativo das tarefas de urgência. Essa atitude eu tenho que fazer rápido, é com urgência. Se a gente lembra um edifício que está em perigo, por exemplo, nós devemos fazer o escoramento. Tem que ser rápido, não pode esperar para amanhã. Um incêndio iminente, reclama o quê? Extinção. Não, amanhã a gente vai apagar o incêndio. Obstáculo na estrada exige vigilância para evitar acidentes. A febre no campo orgânico evidencia a necessidade de medicação adequada para que aquele processo infeccioso ele seja banido. Não tem como. Assim, gente, nós precisamos de medidas que nos auxiliem em nosso relacionamento uns com os outros. Os nossos relacionamentos uns com os outros. E começa por onde? Na harmonia interior. E aí o Espírito Emmanuel traz a primeira mensagem, no primeiro parágrafo. Ele diz: em favor da paz em ti, em torno de ti, não te esqueças das atitudes de urgência. Cultiva a fé em Deus para que não te falte a tranquilidade de espírito. Age sempre buscando servir. Interessante que ele fala sobre tranquilidade, cultivar a fé, tranquilidade. Lá no último parágrafo também ele fala sobre tranquilidade. Vamos trabalhar isso aqui. Hoje, o que nós mais ouvimos no dia a dia, e nós estamos incluídos nisso, são pessoas queixando, quase desistindo de serem boas. Porque o bom, você ser bom, parece não trazer mais nenhum benefício. Parece que ser bom não traz mais nenhum resultado. Ou seja, nós vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o quê? O mundo dos espertos, o mundo dos estrategistas. Daqueles que agem às escondidas, com planos sempre com segundas e terceiras intenções. Os estrategistas. Não é mera coincidência. E muitas vezes com aplauso de multidões. Olha que estratégia bem feita daquele cidadão. A gente aplaude. No entanto, quando nós olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade, não esqueça dessa palavra, está na nossa essência. A bondade está na nossa essência.
Diz uma história, vocês devem conhecer, Zen budista. É só para a gente ilustrar. É que um mestre caminha com o discípulo às margens de um rio. E ele encontrou um escorpião. O escorpião havia caído no rio. E o escorpião estava sendo levado pelas águas. Ele ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água e colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão do mestre. Daí o discípulo disse: mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre virou para o discípulo e disse: você não sabe que é da minha natureza ajudar? Gente, e nós esquecemos sempre. A questão é que nós somos espíritos imortais. E que todos nós somos filhos de Deus. Que Deus é suprema vontade. Que Deus é suprema inteligência. Nós não conseguiremos viver se nós não formos bons. Nós não conseguiremos viver se nós não formos bons. Se nós não perdoarmos, nós vamos adoecer. Ele continua na mensagem. Lembra-te de que os outros farão a ti o que fizeres dos outros com os outros. Ajude o seu próximo, independente da sua natureza, independente da sua condição, de que dia seja. Porque mais na frente nós vamos precisar também de ajuda dele, daquele que tinha a natureza de picar ou de outros. Somos nós que vamos precisar dessa ajuda. E ele diz assim, ó, espalhe o bem que puderes, onde puderes, quando puderes. Nós só vamos tornar pessoas melhores quando nós nos doarmos um pouco. Dei para ajudar o próximo. Só que nós fazemos as nossas doações, as nossas ajudas, e nós cobramos tributo da gratidão. Eu fiz aquilo para aquele rapaz e ele me picou. Nós queremos gratidão. Quando nós ajudamos alguém, ou quando nós prestamos um favor a alguma pessoa, nós não podemos criar expectativa. Porque, afinal, isso significa investir sem necessariamente ter retorno. Não podemos criar expectativa de gratidão. Bem como devemos fazer favores, nós não podemos estipular aquela moeda de troca. Eu faço isso, você me devolve de outra forma. Não pode ser dessa forma. Não pode ser criando essas expectativas. E o texto continua. Abstente de procurar defeitos no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser para iluminar. O que Emmanuel diz para nós? Nós precisamos iluminar, auto-iluminação, gente. Porque é muito fácil apontar defeito nos outros. Mas é muito difícil reconhecer os nossos próprios defeitos. Primeiro eu faço a minha auto-eliminação, para depois eu ajudar, cooperar. Nós temos que evitar esse ressentimento do ódio. Nós não podemos deixar que o ódio alastre, que seja um veneno. Para que esse veneno invada a vida dos nossos sentimentos. Porque é sentimento que baliza as nossas atitudes. É aquela história, nós tomamos veneno e queremos que o outro morra. Ficar remoendo a raiva, colocar no nosso coração essa raiva, gente, isso é tornar-nos doentes, isso afeta fisicamente e mentalmente. E a mensagem diz o seguinte: esquece as ofensas incondicionalmente,
na certeza que as agressões pertencem aos agressores, claro. Se nós quisermos encontrar essa felicidade que ele fala aqui no nosso planeta, que é a felicidade relativa, nós devemos começar a esquecer as ofensas. Nós não seremos bons se nós não perdoarmos. Perdoe a todos o mal que lhe fizeram, não importa. Eu ajudei e ele me devolveu com ingratidão. Nem sempre é possível viver sem adversários. Nós não podemos esquecer. O respeito é devido a todos eles, mesmo nessa condição. Nós não podemos passar uma existência sem ter inimigos. Podemos? Sim. Mas sem adversário, gente, é quase impossível. Então, respeito implica reconhecer que cada um ser vale por si mesmo. Porque simplesmente existe. E ao existir, nós expressamos a fonte originária de que todos nós viemos. Da onde? Deus. E a gente esquece isso. Tudo provém de Deus. E todos nós vamos retornar a Deus. Esse é o grande consolo que a doutrina espírita traz para nós. Retorno. Então a condição que o Espírito Emmanuel apresenta aqui para nós é: se errastes, apressa-te a corrigir-te. A mensagem dele é essa. Aí nós vamos naquelas lamentações. Chega nessa idade cronológica, eu que já estou bem avançado na idade cronológica, a gente começa a rememorar. Passei a vida inteira tentando corrigir os erros que cometi na ânsia de acertar. A gente continua lamuriando. Quantas vezes clamando aquela famosa frase: se eu pudesse voltar no tempo. Quem nunca falou assim? Se eu pudesse voltar para ontem. Não tem jeito. Não há como fazermos isso. Nem Jesus o fez. É impossível. Aquele velho ditado: nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Se nós cometemos erros, qual foi o motivo que levou a fazê-los? Então nós temos que criar situações que possam reparar esses momentos de fragilidade. É da agora, é da consciência. Porque voltar para ontem não tem como. Se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, da minha mãe. Se eu tivesse dito não para aquela pessoa que parecia ter tanto amor para me oferecer. Portanto, meus irmãos, errar faz parte do processo de evolução. Só que corrigi-los cabe a cada um de nós. Se eu errar, eu não posso transferir essa responsabilidade de alguém corrigir por mim. E aí a mensagem continua. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Lembrar de novo, é difícil perdoar. Ainda mais naquela pessoa que a gente acha que prejudicou. Pense 2 vezes antes de ferir alguém. Perdoar é difícil? Ferida sara. Mas aquele ferido nunca será o mesmo. Então a mensagem fala assim: cumpra o dever a que te empenhaste. A gente vem com uma programação, um planejamento reencarnatório. É questão do dever. Aí chegamos aqui, a gente direciona todas as nossas ações para o aspecto material. O dever é a obrigação moral. Primeiro para conosco mesmo, depois para com os outros. É assim, a autoiluminação, depois eu levar a luz para os outros. O dever é a lei da vida.
E a gente encontra nos mínimos detalhes, como também nos atos mais elevados. Nós, espíritos na carne, ainda em processo de desenvolvimento, nós temos grande dificuldade de cumprir nossos deveres. Principalmente quando nós falamos de sentimentos, que é a mensagem do livro. Porque a nossa imperfeição, ela nos impele aos interesses materiais. As nossas paixões, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, essa é a luta interna. Mas só que essa luta interna é diante do nosso livre-arbítrio. É a nossa consciência, é as leis naturais em nós. Ela nos adverte, mas também nos sustenta. Só que muitas vezes nós nos colocamos como surdos, nós não queremos ouvir. É a transformação. Gente, transformação, os resultados práticos demoram. Porque nós sofremos influências externas, nós sofremos influências terrenas e espirituais, os processos obsessivos. Mas a luta é entre o dever moral e as tentações que nós trazemos pela nossa própria condição, pela nossa própria imperfeição. É uma batalha solitária, sim, mas é de cada um. Daí a necessidade de nós nos conhecermos. Esse é o processo. Eu já sei. E a mensagem continua. Não descarregue em ombros alheios obrigações que te competem. É mais fácil, né? Transferir a responsabilidade. Não tem como fugir de nossa programação reencarnatória. Ninguém. A gente abre um parênteses, falar um pouco sobre a reencarnação aqui para a gente ilustrar. Porque a doutrina espírita, ela nos propõe a reencarnação como uma palavra de ordem. E ela vem com uma riqueza tão grande. Primeiro dizer que não foi o Espiritismo que criou. O reencarnacionista é do Espiritismo. Gente, não é um resultado de informação do mundo espiritual para o nosso codificador Allan Kardec. É um conhecimento milenar. Sabemos dos registros que existem, dos livros dos Vedas, os livros mais antigos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre falou sobre reencarnação. Tem registro sobre a reencarnação. Mas a doutrina espírita nos trouxe a reencarnação a partir dessa lógica, ilações filosóficas. É de tal forma para a gente entender a justiça divina. Então a justiça divina só é através do mecanismo da reencarnação, não tem outra forma. Porque aí nós vamos fazer um monte de questões. Como nós poderíamos aceitar Deus como soberanamente justo e bom? Como nós poderíamos dizer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, abstraindo a ideia de vida sucessiva? Não tem como. Como entender a justiça divina se vivemos uma única experiência na Terra? Isso é justiça? Claro que não. Você sabemos, porque nós sabemos que a vida é única. A vida sim é única. Mas as experiências são múltiplas. Hoje nós estamos estagiando no corpo físico. Ora estamos no mundo espiritual. É o vai e vem. Aqui que nós falamos aqui, o Wilson falou, afogado na carne, estamos indo e voltando, indo e voltando. Mas a doutrina espírita nos traz a reencarnação dentro dessa lógica. É lógica. É entender todos os predicados que estão na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Como entender esses predicados? Sem entender que Deus é onisciente e criou o mundo errado. É uma pergunta que a gente faz. Será dessa forma? Não. Como entender que Deus é onipotente e não ter poder para reformar as criaturas? Como entender Deus, que é bondade, que nós falamos lá no início, que criou um orbe das mais profundas dores e agonias, será isso? Como entender a justiça divina se encontramos
seres abandonados ao lado de milhões de miseráveis. Se nós encontramos, por exemplo, inteligências brilhantes, e aqui nós ilustramos, por exemplo, com Albert Einstein, grande cientista, autor da teoria da relatividade, ao lado, por exemplo, de portadores de síndrome de Down. Justiça? Como entender corpos mutilados ao lado de corpos perfeitos? Como entender que nós, todos que estamos aqui, e todos, certamente, a maioria, todos, têm a possibilidade de falar, de ouvir e de andar. Mas quantos nascem privados da audição, da fala, da possibilidade de andar? Aqueles que nascem paraplégico, tetraplégico, já nascem e já tem que retornar logo. Portanto, gente, aqui que nós falamos de Deus no início. Bondade é a misericórdia de Deus. Porque senão nós vamos continuar questionando. Como entender Deus diante de um mundo assim? Como entender a humanidade a partir dessa premissa que uns fazem os outros sofrerem, dividido entre aqueles que fazem sofrer e a maioria que sofre? É por isso que a doutrina espírita nos traz do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, mas embasa, fundamentação científica e a reencarnação como instrumento da justiça de Deus. Ou seja, atitudes de urgência. Aí o Espírito Emmanuel continua trazendo a mensagem para a gente. Guarda a fidelidade aos compromissos assumidos para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Gente, Jesus não nos pede promessas brilhantes. Ele nunca pediu promessa brilhante para ninguém. Jesus, ele não necessita nem mesmo de nossas afirmações labiais de fé. Tampouco daquelas manifestações adorativas, não. O que Jesus nos pede é fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Mesmo naquela condição de a gente ajudar uma pessoa e sermos picados. Ele diz, conserva a fidelidade. É uma necessidade, alguém que alça luz às trevas. Eu lanço a minha luz. Nós temos que fazer as pazes com as nossas imperfeições. Por isso é o processo reencarnatório. Nós temos que descobrir as nossas qualidades também. Nós não somos bons. Nós temos essa essência. Acredite nelas, coloque-as a serviço das nossas metas. As nossas metas de crescimento. Essa é a fórmula. Essa é a verdadeira transformação. O tempo, gente, vai conceder o valor e experiência dos nossos esforços. Então, nós ajustando os nossos propósitos aos nossos limites das nossas possibilidades. E ele continua. Conserva a correção nas tarefas pequenas para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Ninguém entre nós podemos almejar grandes realizações de um dia para o outro. A partir de amanhã eu sou outra pessoa. Tudo que eu fiz de errado, que eu cometi de erro, eu não vou cometer a partir de amanhã. Gente, é devagar. Primeiro é necessário disciplinar-se na execução das pequenas coisas, das pequenas tarefas. Por exemplo, a rotina diária. Para que a gente possa conquistar experiência, para que a gente possa conquistar conhecimento para a jornada mais adiante.
Porque quando vêm as crises, naqueles instantes de crise, o que acontece? Nós achamos que a única pessoa em provação nessa terra somos nós. A gente não olha para o lado, porque a nossa dor, ela converte em perturbação. É só eu que passo por isso. Gente, nós estamos aqui, todos juntos, nesse processo educativo, educacional, pedagógico, de aprender. A gente aprende com os erros. Só que Deus nos deu a liberdade de escolha. Nós não somos fantoches, nós não somos robôs. Nós vivemos num mundo em que as pessoas erram, em que as pessoas ferem as outras. Talvez nós não tenhamos sido machucados, ou tenhamos sido machucados por alguém profundamente. Sim, e aí? Se isso aconteceu, nós não podemos entregar a compaixão de nós mesmos. Só eu que sofro. Nós podemos pensar que alguém cometeu alguma coisa contra nós. Foi injusto? Sim, e aí? Realmente pode ter sido. O mundo ainda está cheio de injustiça. Aí ele fala assim, ó, trabalha e ser útil. Ser útil. Sem transitar nos labirintos do tempo perdido. Ah, perdi meu tempo. Gente, já tem tempo. O tempo é hoje, não é ontem não, é hoje. Ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Aí vem a doutrina espírita, explica para nós, ó. A lei de trabalho é natural. É lei. Traz progresso, tanto material quanto espiritual. Tanto material quanto espiritual. Questão 675 do Livro dos Espíritos. Nós não devemos entender como trabalho apenas as ocupações materiais. Aqui é um trabalho agora. O trabalho de uma casa espírita é um trabalho. É só material? Não. O espírito também trabalha com o corpo, gente. Toda ocupação útil é trabalho. Toda. Enquanto o trabalho material traz o sustento e garante a necessidade física, ele precisa disso? Claro. Isso é processo de evolução e de ação do bem. Porque quem não trabalha entrega-se à paralisia moral. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Amanhã eu faço. Quantos nós já ouvimos isso? Quantas vezes eu já falei, vou deixar isso para depois. Para deixar para amanhã é melhor, né? No penúltimo parágrafo aqui da mensagem, o Espírito Emmanuel diz para nós: usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que por amor te empresta semelhantes recursos e a quem, no momento oportuno, tudo precisarás restituir. Empréstimo. Empréstimo tem que pagar. Tem que devolver. Então, quando nós, naquele plano de ordem, ao retornarmos à Terra, numa nova reencarnação, eu espero que possa vir novamente também, nada trazemos de coisa material. O que é que traz? Nada vem nu. Nada. A mesma coisa acontece quando nós retornamos ao mundo espiritual. Nada levamos. Nada. Não. A não ser o que aprendemos, os chamados bens morais e intelectuais. Chegamos no plano espiritual. Eu sou Clóvis, represento. Não, já sei, eu estou vendo, você está projetando o que você é, não precisa me dizer. Gente, a vida hoje, agora, é online e é virtual. A gente projeta o que a gente é. O que nós somos, então não é o que nós vamos levar. Então, mesmo sabendo disso,
Nós, seres humanos, nós caminhamos ainda cheio de orgulho e vaidade. Olha, eu vou deixar isso tudo aqui, eu não vou vender nada, eu não vou deixar esse patrimônio para ninguém. Desencarnou, não vai levar. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Bem materiais ajudam muito, principalmente no nosso conforto. Entretanto, vai ficar aqui. Somente as riquezas morais e intelectuais retornam conosco para o mundo espiritual. É o que eu sou. No último parágrafo da mensagem desse livro. Nessas diretrizes, seguiremos tranquilos estrada adiante e, conquanto as imperfeições que ainda sejamos portadores, estaremos com a bênção de Deus na condição de obreiros da paz. Primeiro parágrafo, Emmanuel fala paz, para tranquilidade. E ele repete aqui no final. Paz, tranquilidade. Diante das nossas imperfeições, que nós somos portadores ainda, mas nós temos uma coisa maravilhosa. Bênçãos de Deus. Essa é a condição dos obreiros da paz. Para a gente encerrar. É por essa razão que Jesus, depois de ser ofendido, depois de ele ser humilhado, depois de ele ser abandonado, depois de ele ser traído, as palavras finais do médico foram palavras de perdão. Palavras de perdão. Era a lição verdadeira do Evangelho, desse guerreiro. Porque guerreiros que empunham espadas para ferir são crianças frágeis. Então as verdadeiras lutas da nossa evolução espiritual representam absorver a injúria e devolver o bem. É isso que separa espíritos infantis e filhos de Deus. E a gente encerra com as palavras de Jesus. A alegria de quem ama é o ato de doar. Que possamos sair daqui com esses sentimentos. Muita paz a todos e meu muito obrigado.